Olá! Para nossa análise de hoje, a gente vai abrir um livro que, olha, parece um manual de instruções para o começo da vida profissional. Dicas para estagiários de engenharia de produção e administração. Do Pedro Sena e do Diogo Gouveia, né? Um livro bem prático. Isso. E vamos direto para um capítulo que, confesso, me fez pensar muito na minha época de faculdade. É o capítulo 6, que fala sobre o relacionamento com os professores. Sabe, é uma coisa que a gente geralmente ignora. Pois é, a gente pensa que o que importa é a nota na prova e pronto, né? Exato. E essa é justamente a armadilha que os autores querem desmontar. Eles pegam esse tema que parece secundário e colocam ele no centro da estratégia de carreira de um estudante. E a premissa é forte. É radical. A sala de aula não é um ensaio para a vida profissional. Ela já é a vida profissional. É o primeiro palco onde a sua reputação está sendo construída, sabe? Tijolo por tijolo. Aula por aula. Exato. E eles não ficam só na teoria. A abordagem é muito pragmática. A questão que guia o capítulo é, num auditório com dezenas, talvez centenas de alunos, como alguém consegue ser notado de uma forma positiva. E para responder, eles pintam um quadro quase cinematográfico, comparando dois perfis de aluno que, olha, todo mundo vai reconhecer na hora. É uma comparação poderosa, né? Pela simplicidade. De um lado, tem o que a gente pode chamar de, o aluno fantasma. Aluno fantasma, boa. É aquele que chega atrasado, senta lá no fundo, passa aula no celular. Falta bastante. Isso. Falta com frequência e só aparece no fim do semestre para tentar recuperar uma nota. A presença dele é quase em detalhe burocrático, sabe? Na lista de chamada. Já conheci vários assim. E do outro lado, quem seria o oposto? Do outro lado, tem o aluno presente. E, olha, não é necessariamente o gênio da turma, aquele que sabe tudo. É aquele que demonstra engajamento. Entendi. Ele chega no horário, senta mais pra frente, faz anotações, levanta a mão para tirar uma dúvida pertinente, sabe? Ele participa, não tá ali só de corpo presente, ele tá envolvido. Intelectualmente envolvido. Exato. E aí vem a pergunta de $1 milhão que os autores lançam. Um professor que tem uma rede de contatos boa recebe a ligação de um amigo gerente. Ele está pedindo uma indicação para uma vaga de estágio. Para qual dos dois perfis ele vai ligar? A resposta parece óbvia, né? Mas o que me intriga é o porquê por trás do óbvio. Não é só sobre quem tira as melhores notas, certo? O livro vai mais fundo nisso. Vai muito mais fundo. E aqui está o primeiro grande insight. A decisão do professor não é acadêmica. É uma análise de risco profissional. Análise de risco, nossa. Sim. Ao indicar alguém, o professor não está só ajudando um aluno. Ele está apostando a própria credibilidade. A rede de contatos de um profissional é um dos ativos mais valiosos, construída com anos de confiança. Recomendar o aluno fantasma é um risco enorme. E se ele se atrasar para a entrevista? E se ele demonstrar o mesmo desinteresse no trabalho? A indicação errada pode, arranhar a reputação do professor. É uma moeda de troca, então. A confiança. Mas o livro explora o que acontece quando uma indicação dá errado. Isso talvez reforce ainda mais essa cautela deles. Exatamente. O livro não detalha um caso específico, mas a lógica implícita é muito clara. Uma indicação ruim fecha portas. Não só para o aluno, mas potencialmente para o próprio professor e para futuros alunos daquela faculdade. Ele se queima, como dizem. Ele se queima, é a expressão que eles usam. Por isso a escolha recai sobre o aluno presente. E não é porque ele é o mais inteligente, mas porque ele deu provas consistentes de duas qualidades essenciais para o mercado: comprometimento e confiabilidade. A atitude dele em sala de aula é a única amostra de comportamento profissional que o professor tem. Nossa, essa frase que eles usam, sala de aula já é mercado de trabalho, é um soco no estômago. Eu lembro da minha época de faculdade e eu definitivamente não pensava assim. Ninguém pensava. Eu via a aula como uma obrigação para pegar o diploma e pronto. Se eu tivesse ouvido isso na primeira semana de curso, talvez
sei lá, talvez tudo fosse diferente. Muda completamente a perspectiva. Transforma o aluno de um consumidor passivo de conteúdo para um profissional em formação ativa. E essa ideia é a espinha dorsal do livro todo. Conecta com outros capítulos, né? Totalmente. Quando eles falam de imagem pessoal, não é só sobre se vestir bem para uma entrevista. É sobre a pontualidade na aula das 8 da manhã, é sobre como você escreve um e-mail. Comportamento num trabalho em grupo. Isso. Cada uma dessas pequenas ações está construindo a sua marca profissional. E não só para os professores, imagino. Os colegas também estão vendo tudo isso. Precisamente. E esse é outro ponto que os autores destacam. O colega que hoje te vê como alguém comprometido, que entrega a parte dele no trabalho no prazo, que contribui. Esse colega pode ser o gerente de uma empresa daqui a 5 anos, ou o fundador de uma startup procurando um sócio. A sua reputação te precede de formas que a gente nem imagina. Então a sua marca profissional não começa no LinkedIn. De jeito nenhum. Ela começa na cadeira da universidade. Seus colegas são o primeiro anel da sua rede de contatos. Mas isso me leva a uma questão prática, quase cultural. No Brasil, principalmente, existe um medo enorme de ser visto como o pela-saco. O aluno que senta na frente, que faz pergunta, às vezes é rotulado assim. Com certeza. Como que o estudante navega essa linha tênue entre mostrar interesse genuíno e ser visto como um bajulador? O livro dá alguma dica para isso? Sim, e eles são muito diretos nesse ponto. A distinção que eles fazem é crucial. Uma coisa é adulação, outra é engajamento. Ok. Ser pela-saco é elogiar o professor sem critério, é forçar uma proximidade artificial. O livro condena isso. O que eles propõem é o engajamento com o conteúdo. Com o processo de aprendizado. E como seria isso na prática? A sugestão é bem concreta. Se o professor mencionar um livro extra, anote e pesquise sobre ele. Se ele passa uma atividade opcional, desafiadora, tente fazer. Não se trata de pedir atenção, mas de demonstrar interesse através de ações. Ah, entendi. Então a ideia é que as ações falem mais alto. Não é preciso dizer: professor, eu admiro o seu trabalho. Ao fazer a atividade extra, a mensagem é passada de forma mais eficaz. Exato. É uma ação que fala por si. Mostra curiosidade intelectual, vontade de ir além do mínimo. E isso, no mercado de trabalho, é uma qualidade super valorizada. Faz todo sentido. Me lembra um exemplo clássico, quase uma anedota do mundo acadêmico. Um professor de cálculo sempre oferecia um problema impossível no final da aula, valendo um ponto extra simbólico. Quase ninguém tentava. Imagino. Mas um aluno passava horas toda semana tentando resolver, mesmo que raramente conseguisse. Anos depois, esse professor foi consultado por uma empresa que precisava de um estagiário para um projeto complexo. Ele só lembrou daquele aluno. Não pela nota. Não pela nota final, mas pela persistência. Pela coragem de enfrentar um problema difícil. O livro defende exatamente essa mentalidade. Isso é ótimo, mas, vamos ser sinceros, não cria uma pressão enorme. O estudante já tem que se preocupar com prova, trabalho, às vezes um estágio, agora tem que performar profissionalmente em todas as aulas. Parece exaustivo. Essa é uma objeção muito válida. E eu acredito que a resposta do livro não seria sobre performar, mas sobre ser. Como assim? Não se trata de criar um personagem ou de estar ligado no 220 o tempo todo. É uma mudança de mindset, que leva a uma mudança de hábitos. Ok. Em vez de ver a pontualidade como uma regra chata, é vê-la como a primeira demonstração de respeito. Em vez de ver uma pergunta como uma exposição da sua ignorância, é vê-la como uma ferramenta de crescimento. Então, quando a mentalidade é internalizada, as atitudes se tornam naturais, deixam de ser uma performance. O objetivo não é a perfeição, é a consistência. Faz sentido. É menos sobre um esforço hercúleo e mais sobre ajustar pequenas coisas no dia a dia. E, somadas, elas constroem essa imagem de solidez de que eles falam. Isso. Eles chegam a mencionar a competição nesse ambiente. Porque, no fundo, se destacar implica em ser
Bom, mais notado que os outros. Sim, eles abordam a competição de forma bem realista. Reconhecem que, embora a cooperação seja o ideal, o ambiente acadêmico e o profissional são inerentemente competitivos. As vagas são limitadas. As oportunidades são finitas. Exato. Então, a orientação não é para sabotar os outros, mas para focar na excelência pessoal, na melhoria contínua. A palavra que eles usam é buscar se destacar da mediocridade. Não num sentido pejorativo, né? Sim, não de forma alguma. No sentido estatístico de ser apenas mais um na média. Ser o aluno que será lembrado positivamente pode abrir portas que os outros nem vão saber que existiram. Como uma indicação para um estágio. Ou um convite para ser monitor, ou para participar de um projeto de pesquisa com o professor, que é uma experiência profissional valiosíssima. Analisando o texto, fica claro que os autores veem o professor como um ativo estratégico. Tem uma citação que diz: o professor é alguém que viveu mais, possui mais experiência e, muitas vezes, contatos profissionais. É quase como se dissessem para o leitor: olha, aqui está um recurso incrível e subutilizado. Como você vai usar isso? Exatamente essa a provocação. O professor deixa de ser só uma figura de autoridade que dá notas e se torna um mentor em potencial, um conector, um guia. A relação deixa de ser puramente transacional. Eu te dou atenção, você me dá uma nota. Isso. E passa a ser uma relação profissional em potencial. E a lógica da recomendação, como a gente já falou, é puramente profissional. O livro pergunta retoricamente por que o professor irá se queimar recomendando alguém que deu todas as provas de que não irá se dedicar. A resposta é óbvia. Ele não vai. A confiança é a moeda. Exato. Mas isso me faz pensar. Essa abordagem toda não é um pouco calculista? Transformar cada interação numa oportunidade estratégica? Não se perde um pouco da espontaneidade, da alegria de aprender por aprender? É um ponto filosófico interessante, mas acredito que a visão dos autores é que uma coisa não exclui a outra. O engajamento genuíno, a curiosidade intelectual é, na verdade, um motor mais eficiente para construir essa imagem. O aluno que se interessa de verdade pela matéria é o que naturalmente vai participar mais. Claro. O que o livro faz é adicionar uma camada de consciência estratégica a esse comportamento. Ele diz: esse seu interesse genuíno, além de te enriquecer, também é um tremendo ativo de carreira. Esteja ciente disso. Entendi. Não é sobre fingir interesse. Não. É sobre entender que o interesse verdadeiro tem um valor de mercado, por assim dizer. É canalizar uma paixão de uma forma que também construa capital profissional. Perfeito. É sobre alinhar a paixão pelo conhecimento com o pragmatismo da construção de carreira. Os autores estão, na prática, oferecendo uma vantagem competitiva. Chegando ao final da nossa análise, fica muito claro. A mensagem do livro é um chamado à ação. É para o estudante sair da passividade e assumir o controle da sua narrativa profissional, desde o primeiro dia. Uhum. E o relacionamento com os professores, nesse contexto, não é sobre amizade ou favoritismo, é sobre reputação, estratégia e sobre demonstrar, através de pequenas atitudes, o profissional que se deseja ser. Exatamente. É uma visão muito poderosa do período universitário. E isso nos deixa com uma reflexão final. Uma espécie de inversão da perspectiva que o livro propõe. Qual seria? A maior parte do capítulo foca em como o professor vê o aluno, em como construir essa imagem positiva. Mas e se a gente virar a lente? Que tipo de profissional, de pessoa, um aluno se torna quando ele passa a enxergar o professor não apenas como um avaliador, mas como seu primeiro contato profissional estratégico? Como um mentor em potencial e uma ponte para o futuro. Nossa! A mudança de atitude para com o professor talvez seja, no fim das contas, a primeira e mais importante mudança de atitude consigo mesmo e com a própria carreira.